do próprio convento, né? E depois os franciscanos também na Alemanha, né? Que foram e ainda são, até os dias atuais, existem franciscanos a produzir cerveja, né? Pela Alemanha, né? E muitos se destacaram, né? E até hoje se destacam acerca desta bebida, não? E da produção desta bebida. A chegar ao ponto, queridos irmãos, olha só, que o padre vai falar, né? Chegar ao ponto que isso é uma coisa muito comum nas refeições monásticas, religiosas. Muitíssimos santos tomaram cerveja, né? Muitíssimos santos, né? Na história da igreja tomaram cerveja, né? Santa Brígida, por exemplo, tomou cerveja, né? Ela, inclusive, tem uma frase que ela dizia, né? Que ela gostaria que no paraíso houvesse um rio de cervejas, né? De tão deliciosa que a cerveja era, né? Então ela falava, né? Quisera eu que no paraíso tivesse, né, um rio de cerveja, né? Santa Brígida. Você tem São Columba, né? Era um monge beneditino, né? Dom Columba, né? Marmion. Então ele também era um dos que também há algumas frases dele acerca da própria cerveja mesmo, né? Como ela era importante para a vida de um monge, né? E vários outros santos tomavam, né? E apreciavam, como a Santa Hildegard, né? A própria cerveja. Por exemplo, existe um santo que há muita devoção no Brasil. Quando chegava no verão, né, italiano, no sul, Padre Pio, né? Padre Pio fazia questão que tivesse cerveja no convento e diziam que ele ainda reclamava quando faltava no verão a cerveja, né? Padre Pio apreciava muito, né, a esse tipo de bebida. E ninguém aqui vai duvidar, por exemplo, da santidade de um Padre Pio, não é verdade? Ninguém vai duvidar. Então, por isso, o padre aqui está a falar, né, a fim de desmistificar na cabeça de tantos cristãos que, por uma mentalidade protestantizada, né, ficam com esse certo escrúpulo. Mas é pecado, mas vai fazer uma festa, alguém vai servir cervejas e tal. A gente sempre tem que ter o cuidado, sem dúvida, né? Talvez em determinados lugares não sejam convenientes, né, a venda da própria cerveja. Temos que ter a prudência, né, com pessoas que podem ter a fragilidade, né, do alcoolismo, sem dúvida, né? Mas também não podemos chegar ao ponto, né, de taxarmos, né, as pessoas como pecadoras, como se as pessoas estivessem fazendo algo ilícito, né, ao produzir cerveja, né? E aqui o padre vai trazer um elemento muito interessante. Existe a bênção da cerveja. Bom, quem foram os inventores desta bênção? Os beneditinos. E, consequentemente, isso entrou dentro do ritual romano, né? Anterior ao Vaticano II, né? Então, o antigo ritual romano, né, de bênçãos, lá, e ainda pode ser feita até hoje, nada impede, né? Lá existe a bênção da cerveja que o padre vai ler para vocês aqui agora, né? Bom, aqui tem o texto em latim, né? Benedict Domini creatura instans visie, quam ex adipe frumenti producere dignatus est, ut sit remedium salutari humano generi et presta per invocatione nomini tui sancti, ut quicumque ex ea biberint sanitate corporis et animi tutelam principiante per Cristo Domino nostro. Amém. E a tradução: abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Então percebam, até uma bênção sobre a cerveja tem. E depois se joga um pouco de água benta na própria cerveja, né? Como se abençoa os alimentos, né? Os monges também abençoavam aqueles tonéis de cerveja, né,
para ser utilizado nas refeições, né? Isto significa que os monges não usavam cerveja, se abençoavam, era porque não usavam cerveja apenas de uma maneira vulgarizada, como nós estamos acostumados a ver em nossos dias, né? Não é pelo fato de a gente ver bares espalhados por todos os cantos, pessoas que às vezes se embriagam, festas profanas que as pessoas se embriagam, que a gente também vai condenar, né, a própria bebida alcoólica, né? Não é assim. No tempo de Jesus mesmo, as pessoas se embriagavam com vinho, né? E nem por isso Nosso Senhor deixou de fazer o milagre nas bodas de Caná, e nem por isso Jesus deixou de usar a própria matéria do vinho para, assim, ser o seu próprio sangue, né? Na Santa Missa, na Divina Eucaristia, né? Então, para nós católicos, isto deve estar bem claro, né? Não podemos jamais cair nesse escrúpulo, né? Nesse conhecimento muito reduzido, né? Acerca de um bem sensível que é lícito que nós dele possamos tomar mão, né? Então não precisa ficar com nenhum peso de consciência, né? Se você comprar uma cerveja, se você levar uma cerveja para casa, se seus filhos assistirem você tomando cerveja, né? Não tem nenhum problema, né? Inclusive é louvável que seja assim, né? Que às vezes as pessoas estão tão levadas por um determinado escrúpulo, né? Que o filho nunca vê o pai bebendo nenhuma bebida alcoólica, né? E vai ver em outros lugares, né? E vai aprender com outras pessoas. Então é melhor que ele aprenda isto dentro de casa, né? Que ele veja que isso faz parte da educação, né? Mostrar o que é o certo, o que é o errado, né? E sempre assisti meu pai, né? Desde pequeno, sempre tomavam, minha mãe, cerveja, vinhos, e nunca, nenhum de nós, meus irmãos, né? Nunca entramos no mundo e nunca nos embriagamos, né? Nunca usamos dessa maneira. Particularmente, eu gosto de tomar uma boa cerveja gelada, por exemplo, né? No verão, e dou a bênção sobre a cerveja, né? Como os beneditinos assim faziam, né? Agora, claro, né? Nunca usufruindo, né? Deste bem sensível sem a virtude da temperança, né? Sem esta virtude, jamais, né? Com o espírito de mortificação, sem dúvida, né? Tomar para degustar apenas, né? Tomar a cerveja apenas, né? Como nós tomamos, né? Um copo de refrigerante, né? E às vezes ali para conviver com outras pessoas, né? Deus deu-nos os alimentos para isso, né? E a inteligência do homem para produzir esses alimentos, né? E elevar, né? O sabor, né? A fim de promovermos os bens, né? O momento ali comum entre nós, né? E aqui o padre lembrou de mais uma passagem das Sagradas Escrituras, né? Eu não sei se vocês lembram, mas os fariseus chamavam Jesus de glutão, né? De um beberrão, né? Está lá nas Sagradas Escrituras, porque ele bebia com os apóstolos, né? Jesus diz, né? Que a João Batista eles falavam que ele era um endemoniado, né? Porque fazia penitência demais, né? E a mim me chamam de um glutão e um beberrão, né? Então vejam só, né? A prova cabal também que o Nosso Senhor fazia uso, né? Da própria bebida alcoólica, né? Agora, para terminar, nós vamos falar de um Papa, né? Específico, né? De um Papa específico. Muitos papas beberam cerveja, viu? Muitos papas na história da Igreja, assim. Era uma bebida apreciada por muitos pontífices, principalmente no tempo medieval. Porém, Bento XVI, sabemos que ele é da região da Baviera, né? E lá se produzem as melhores cervejas do mundo, né? E é muito comum vermos fotos, vídeos pela internet, né? De alemães, suíços, visitarem Bento XVI e levar, né? Cerveja para que o Santo Padre assim o tome, né? Como o Papa, quando fez 90 anos, teve um grupo, donos de
uma cervejaria alemã, né, que foram até o Vaticano presentear o Papa, né, com uma das mais saborosas cervejas, né, da Alemanha, né, a Bento XVI. Ele, com muito bom gosto, né, pegou aquele copão de cerveja, né, e tomou, né. Mas o fato que aqui venho trazer é que uma cervejaria nos Estados Unidos, né, criou uma cerveja em homenagem ao Papa Emérito Bento XVI, né, chamada Benedict XVI, né, Pontífice Máximo, né, esse é o nome da cerveja, né. A bebida foi confiada à empresa, né, cervejeira americana, pelo projeto social Harmonium, né, para o encontro que aconteceu em 26 de outubro, em Ohio, nos Estados Unidos, né, entre a Sociedade de Cientistas Sociais Católicos e os membros do Centro Bento XVI, né, com a Universidade de St. Mary's do Reino Unido, né, e ali eles foram até o Vaticano, né, ao encontro do Papa Emérito, levaram a notícia de que haviam criado uma cerveja com o seu nome, né, e eles assim disseram a Bento XVI, né, nós pesquisamos muito sobre esta cerveja e a elaboramos usando a técnica alemã. Entre os ingredientes estão algumas frutas, o malte e a cevada alemã. É uma bebida muito suave e que todo mundo pode desfrutar, né? Apesar de não ser católico, né, este que assim produziu a cerveja, né, foi até o Papa Emérito, né, assim com carinho, né, oferecer-lhe, né, este gesto, né, esse gesto de apreço, né, ao pontífice alemão, né, ao antigo pontífice alemão, né. Contente de ser responsável por esta cerveja, é surpreendente ver o apoio e a unidade que os católicos têm entre si, né? Bento XVI me parece uma ótima pessoa e gostei de fazer uma cerveja em sua homenagem, diz ele, né, ao Papa. E o Papa com certeza ficou muito feliz, né, ali pelo esse gesto de carinho para com o sumo pontífice, né. Então foi dedicada a ele, né, porque é filho, né, dessa pátria alemã, né, e sabemos que na Alemanha são os melhores, os maiores produtores de cerveja mesmo, né, do mundo, né. E assim, queridos irmãos, podemos perceber, né, na postura, né, de um pontífice, né, o próprio Papa Bento XVI, né, assim, publicamente, sem nenhum escrúpulo, né, pegando cerveja e tomando a própria cerveja. Então, para terminar, é lícito tomar cerveja, sim, é lícito tomar vinhos, bebidas alcoólicas, né, mas com o intuito de apreciar, né, nunca se embriagar, né, nunca se embriagar, porque nós defendemos sim a virtude da temperança, né, lutamos sim contra o vício, né? Então, mas utilizamos da bebida alcoólica, né, com a razão e não sem ela, né, com a inteligência, né? Então, que possamos fazer, né, um bom uso, que a cerveja possa se tornar um motivo, às vezes até, né, de estarmos juntos, né, com os irmãos. A caridade também é vivida assim, no amor ao próximo, né? Então, que seja para alimentar uma sã alegria, né? E não uma alegria vã, né? Porque sem dúvida a alegria não será pelo fato de estarmos bebendo, mas a alegria é de estarmos convivendo juntos, né? Doando o amor de si uns para os outros, né? Então aqui o padre gostaria de deixar esta contribuição para os católicos que muitas das vezes são visitados por essa dúvida. E eu fiz aqui mais ou menos para vocês, né? Não poderia até fazer de uma maneira mais organizada, né? Porque eu não escrevi, então falando assim meio que de cabeça muita coisa, né? Mas gostaria de trazer esses elementos, né, da história da cerveja, principalmente dentro do catolicismo, né? Que Deus seja louvado para sempre.
e que os santos beneditinos nos abençoem por intercessão de Santa Hildegard. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.